Caros irmãos e irmãs, caro irmão Márcio Serrano, a primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos vincula, nos une à comunidade apostólica e nos põe nesse rio profundo da tradição apostólica. Não fomos nós que inventamos o diaconato. Não foram os nossos antecessores. Foi a comunidade apostólica. Os apóstolos, sob a inspiração do Espírito Santo, instituíram a ordem dos diáconos. E isto surgiu diante de uma dificuldade muito concreta, surgida das tensões provocadas pela presença de cristãos de origem grega, os helenistas. A igreja tinha crescido, os discípulos tinham aumentado, e entre os discípulos de Cristo havia também agora alguns de origem grega, não eram judeus. E isso começou a criar problema na comunidade. Qual era o problema? As viúvas deste grupo não eram cuidadas, estavam sendo deixadas de lado do cuidado diário da igreja. As tensões internas da igreja ameaçam a unidade, mas a instituição do ministério diaconal transformou esse conflito em ocasião de uma vivência ainda mais profunda da união eclesial. Prestem atenção, em vez de a comunidade se dividir em duas seitas, uma de judeus e outra de gregos, a Igreja dos Apóstolos superou as dificuldades, superou essa tensão, obedecendo o Espírito Santo. Por isso foram apresentados aos apóstolos homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. A comunidade apresentou. Os apóstolos encarregaram, impuseram as mãos, transmitindo assim o dom do Espírito Santo. Não é a escolha, também não é a eleição que habilitou aqueles homens para o serviço, mas foi a imposição das mãos, ou seja, o dom do Espírito Santo. Então, desde o início, já antes do Antigo Testamento, a imposição das mãos sempre foi um gesto de transmissão do Espírito. Este gesto já bem conhecido no Antigo Testamento. Por isso, a imposição das mãos tem o sentido de associar uma pessoa a um grupo, a uma ordem. Por isso chamamos de ordenação. O Márcio hoje será inserido na ordem dos diáconos. Na celebração de hoje, a imposição das mãos significa fazer esse nosso irmão, o senhor Márcio, participar do encargo que é próprio dos diáconos. Na igreja, ninguém pode participar de um encargo se não receber o dom do Espírito. E esse dom do Espírito vem através desse gesto da imposição das mãos. As funções da igreja não estão relacionadas a realidades mundanas ou materiais. As funções da igreja, os serviços da igreja, são ligados a realidades espirituais, divinas. É o caso da palavra de Deus, da Eucaristia e da caridade. Assim, a imposição das mãos significa, sobretudo, a transmissão do Espírito daquele que impõe as mãos para aqueles sobre quem são impostas. É dessa forma que se confere o ministério de diácono a este nosso irmão Márcio.
Isto desde a igreja dos apóstolos. É só prestar atenção à leitura. Nós vamos ver que foi assim que aconteceu. E é dessa forma que a gente permanece, fazendo até os dias de hoje. Nesta nossa celebração de hoje, foi escolhido este nosso irmão, que foi preparado e também foi provado. Ele foi eleito pela igreja, pela comunidade. É apresentado aos apóstolos, ou melhor, a um dos seus sucessores. E sobre ele se fará a imposição das mãos para que ele seja habilitado para o ministério da caridade e do serviço. É para nós uma grande alegria, né? Fazermos aquilo que desde sempre a igreja fez, de mantermos inalterado aquilo que vem desde a igreja dos apóstolos. As formas históricas podem mudar. As coisas secundárias podem ser tiradas ou acrescentadas. Mas a essência, a estrutura fundamental, ela permanece. É por isso que essa nossa celebração de hoje nos liga à Igreja dos Apóstolos. No Evangelho, São Paulo fala de duas categorias de cristãos que possuem a autoridade e exercem a administração da comunidade eclesial. Se a gente pegar a leitura de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver que nesse capítulo São Paulo fala dos bispos, primeiro, depois fala também dos diáconos. Nós vemos a parte que se refere aos diáconos. Mas tudo daquilo que se fala dos bispos pode também para os diáconos. Bispo significa originalmente supervisor, vigilante. Bispo tem que supervisionar, tem que vigiar. E o diácono significa servidor, servente. São Paulo oferece a Timóteo algumas orientações sobre a aptidão dos candidatos para os cargos, tanto de bispo quanto de diácono. Dessa forma, conhecemos que as comunidades cristãs da época de Paulo já possuíam cargos estáveis de responsabilidade e uma organização interna própria. De novo, não fomos nós que inventamos esta organização, ela vem da Igreja dos Apóstolos. A primeira coisa que Paulo diz sobre os diáconos, olha só o que ele diz: os que exercem bem o diaconato recebem uma posição de estima. São estimados pelo povo, se exercer bem o ministério. A posição de estima está estreitamente ligada à liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Gozam de uma posição de estima e gozam também de liberdade para falar sobre a fé em Jesus Cristo. É isso que a gente espera do diácono, não é? Que ele exerça bem o seu ministério, que seja estimado pelo povo e que ele fale da fé, que ele ensine a fé, que ele instrua na fé, que ele seja um mestre na fé, a fé em Jesus Cristo. Podemos até mesmo dizer que o diácono é estimado quando ele fala de Cristo. Uma outra coisa interessante dessa leitura é que as qualidades requeridas ao candidato ao diaconato são qualidades normais. Interessante isso, né? Não são qualidades extraordinárias, surpreendentes. São qualidades muito simples. São qualidades do cotidiano da vida cristã. Trocando em miúdos, para ser um bom diácono precisa ser um bom cristão. Isso São Paulo falou dos bispos e fala também
dos diáconos. Qualidades do cotidiano, do dia a dia. Olha só o que ele diz. Os diáconos devem ser pessoas de respeito. Não é? Todos nós temos que ser pessoas de respeito. Ou tem alguém aqui que está dispensado disso? Todos nós devemos ser pessoas de respeito. Qualidade normal do cotidiano. Devem ser homens de palavra. Quando dá a palavra, cumpre, ou não? Mas não só o diácono, todo mundo. Não é? Não inclinados à mentira. Nem qualquer coisa vergonhosa. Ou seja, tem que ter um comportamento digno. Né? Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Ou seja, conheçam a doutrina da fé, mas vivam isso, consciência pura. Não é quem fala uma coisa e faz outra. Trocando em miúdo é isso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Todo mundo tem que ser marido só de uma mulher, né? Se for mais do que uma, não vai dar problema, né? Vejo lá a qualidade cristã. Né? Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os filhos e a própria casa. Se querem dirigir os outros, tem que saber dirigir a própria casa. Né? Começar em casa. A importância do ministério diaconal exige a excelência do candidato em todos os aspectos da vida cristã. Para ser bom diácono, é necessário ser bom cristão. É de suma importância não esquecer isso. Isto vale também para nós bispos, vale também para nós padres, vale para aqueles que se preparam para receberem as ordens. Sempre temos a tentação de achar que para exercer um ofício de autoridade devemos ter qualidades extraordinárias. Mas a gente nunca vai ter as qualidades extraordinárias se a gente não cultivar as ordinárias. Nós nunca vamos ter qualidades extraordinárias se a gente no dia a dia não for fiel à vida cristã. Muitas vezes é triste, né, quando a gente acha que o ministro de Deus tem que ter essas virtudes extraordinárias e a gente finge tê-las. Pior ainda. As qualidades necessárias para qualquer ministério da igreja não são qualidades extraordinárias, mas as qualidades ordinárias da vida cristã. Se tivermos as extraordinárias, muito bem. Mas elas não são as necessárias. O que se exige de nós são as qualidades cristãs. No Evangelho de João, nós somos colocados diante do coração de Jesus. Nós somos colocados diante da fonte do amor, que deve animar o ministério diaconal. Jesus afirma: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. É isso que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Olha só que coisa interessante. O amor do diácono tem como fonte o amor de Jesus. É interessante notar que Jesus é muito humilde, ele não se considera a fonte do amor. A fonte do amor é o Pai. Assim como o Pai me amou, assim eu vos amei. Olha só, o amor que ele tem por nós é seu amor, sim, mas esse amor tem sua fonte do Pai. Seria bom a gente aprender de Jesus isso. Né? As pessoas esperam de nós não qualquer amor,
Assim como Ele nos ama, nós amamos os outros. Isso de maneira especial os ministros da igreja. Devem amar o seu povo, sim, mas não é só o próprio amor, não, é o amor que tem sua fonte em Jesus Cristo. Amar como Jesus amou. E o amor de Cristo é um amor fecundo, é um amor que leva a gente a amar os outros. O amor passional, gente, amor passional, sabe o que é amor passional, né? O amor passional, ele corre o risco de se fechar na reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu amo você e você tem que me amar. Ou melhor, assim como eu te amo, você deve me amar. Reciprocidade é uma coisa boa, não é errado. Não é? Amar e ser amado é uma grande felicidade. Todos nós desejamos isso. Amar e ser amados é uma coisa boa. Só que esse amor sempre corre o risco de fechamento. Não é? Eu amo você e você só pode amar a mim. Já viram isso ou não? Você responde. Já viram essa atitude? Eu amo você, você só pode amar a mim. Ai que você, se você olhar para outro, não é? E às vezes chega ao extremo. Eu amo você, e já que você não me ama, eu passo a te odiar até a morte. Já ouviram falar de matar por amor? É ou não? É esse amor passional, né, que perdeu a direção. O amor de Cristo é assim. Eu amo você. E você deve amar o outro como eu te amo. A reciprocidade está presente, mas curada, sanada. Porque para eu corresponder a Cristo, eu não devo amar Cristo, eu devo amar os outros. E amar os outros é amar a Cristo. É assim, né, que nós entramos na dinâmica do amor cristão, que tem sua fonte em Deus. Recebemos o amor, né, e para amar Deus, nós amamos o próximo. Não é? Se você quer corresponder ao amor que Deus tem por você, você deve amar o próximo. Porque amando o próximo que nós correspondemos ao amor de Deus. Assim como eu amei você, você deve amar uns aos outros. Assim é o ministério diaconal. É um serviço de amor que percorre um caminho de amor, que busca uma finalidade de amor. Vamos hoje rezar por esse nosso irmão, o senhor Márcio, para que de fato ele seja inflamado desse amor de Cristo. Que o seu coração esteja cheio desse amor. É esse amor que nos leva a viver a vocação, a desempenhar o serviço da igreja, a exercer um ofício, a pregar a palavra, a servir a Eucaristia e servir os mais pobres. Rezemos por ele hoje, nos alegremos, porque com essa celebração estamos conectados à Igreja Apostólica, a Igreja de Cristo. Alegremos-nos porque podemos transmitir o dom do Espírito a esse nosso irmão para exercer este ministério